existe uma versão de você que ninguém está vendo, nem mesmo você. E o mais assustador não é o fato de ela existir, mas o tanto de energia que você gasta todos os dias para garantir que ela continue escondida. Você acorda, faz suas escolhas, conversa com as pessoas, toma decisões sobre trabalho, sobre relacionamento, sobre dinheiro, e em cada uma dessas ações existe um filtro invisível operando. Um filtro que decide o que você pode mostrar, o que você pode querer, até onde você pode ir. E esse filtro não foi instalado ontem, ele está aí há anos. Talvez desde a infância, talvez desde o primeiro momento em que você entendeu que ser aceito era mais seguro do que ser verdadeiro. A maioria das pessoas acha que o problema está nas circunstâncias. Acham que precisam de mais dinheiro, de um relacionamento melhor, de uma oportunidade diferente. E não estou dizendo que essas coisas não importam, mas o que eu quero te mostrar hoje é que existe algo acontecendo num nível muito mais profundo, num lugar que você provavelmente nunca foi ensinado a olhar. E enquanto você não olhar para esse lugar, você pode mudar de cidade, de emprego, de parceiro, de estratégia, mas o padrão vai continuar se repetindo, porque o padrão não está nas coisas ao seu redor. O padrão está em você. E quando eu digo isso, não estou te culpando, muito pelo contrário. Estou te mostrando onde está o seu poder. Porque se o problema tivesse nas circunstâncias externas, você seria uma vítima eterna das condições da sua vida. Mas se o problema está no mecanismo interno que você não enxerga, então você pode mudar isso. Você pode desativar esse mecanismo. Você pode reprogramar o filtro. Você pode liberar a versão de si mesmo que está presa atrás de camadas de medo, de culpa, de condicionamento, de proteção emocional que já não serve mais. Então, se você sente que tem feito tudo certo, mas continua travado no mesmo lugar, se você sente que existe algo dentro de você tentando sair, mas você não sabe o que é, se você sente que a sua vida poderia ser muito maior, mas alguma coisa te segura, esse vídeo não é por acaso. Fica comigo até o final porque eu vou te mostrar 7 sinais disfarçados de normais que revelam exatamente onde você está se sabotando sem perceber. E mais importante do que isso, eu vou te mostrar o que está por trás de cada um desses sinais e o que você precisa fazer para começar a mudar isso hoje. Vamos começar pelo primeiro sinal. E esse aqui é devastador porque ele parece inofensivo. Esse sinal é quando você tem uma ideia, um impulso criativo, um desejo genuíno de fazer algo diferente e logo em seguida, quase no mesmo segundo, você já começa a listar todos os motivos pelos quais aquilo não vai funcionar. Você nem chegou a começar e já está convencido de que vai dar errado. E olha, isso não é realismo, isso não é maturidade, isso não é você sendo inteligente ao avaliar os riscos. Isso é autossabotagem disfarçada de prudência. Pensa comigo, quantas vezes você teve uma ideia que te deixou animado, que te fez sentir vivo, que te fez imaginar uma versão diferente da sua vida e aí, segundos depois, uma voz interna começou a falar. Mas você não tem tempo, você não tem dinheiro, você não sabe por onde começar, as pessoas vão achar estranho. Você já tentou coisas parecidas antes e não deu certo. E aí, lentamente, aquela chama se apaga. Você nem chegou a dar o primeiro passo e já desistiu. E o pior é que você acha que isso foi uma escolha racional. Mas não foi. Foi um padrão emocional agindo no piloto automático. Entenda uma coisa. O seu cérebro foi programado para te manter seguro, não para te fazer feliz. Para o sistema nervoso, mudança significa perigo, mesmo que a mudança seja positiva, mesmo que seja exatamente o que você precisa, porque mudança significa sair do conhecido e sair do conhecido ativa o medo. E quando o medo é ativado, o cérebro entra em modo de proteção. E no modo de proteção, ele vai fazer de tudo para te convencer a ficar onde você está. Ele vai criar justificativas,
vai exagerar os riscos, vai minimizar as possibilidades, ele vai transformar qualquer impulso de expansão numa ameaça à sua sobrevivência emocional. E aqui está o detalhe que a maioria das pessoas não percebe. Esse mecanismo, ele não está te protegendo da realidade. Ele está te protegendo de uma versão antiga de dor, de uma memória emocional que ficou registrada no seu sistema nervoso. Talvez você tenha tentado algo diferente quando criança e foi ridicularizado. Talvez você tenha se destacado e alguém te fez sentir que isso era errado. Talvez você tenha mostrado entusiasmo e foi ignorado, ou pior, foi punido por isso. E o seu sistema nervoso guardou aquela experiência como um aprendizado. Se eu me destaco, eu me machuco. Se eu tento coisas novas, eu falho. Se eu mostro o que realmente quero, eu sou rejeitado. E aí, anos depois, quando você tem um impulso genuíno de criar algo, de mudar algo, de tentar algo novo, o sistema nervoso dispara o alarme. Não porque a situação atual seja perigosa, mas porque ela se parece com aquela situação antiga e você nem percebe que está respondendo ao passado, não ao presente. Você acha que está sendo realista, mas na verdade está sendo controlado por um medo que nem é seu. É uma herança emocional. E enquanto você não reconhecer isso, você vai continuar matando suas próprias possibilidades antes mesmo de elas nascerem. Percebe como isso é sutil? Você não está conscientemente escolhendo se sabotar. Você está apenas sendo sensato. Está analisando bem antes de agir. Mas a verdade é que você está analisando a partir de um lugar de medo, não de clareza. E análise baseada em medo sempre vai concluir que você deveria ficar parado, sempre. Porque o objetivo do medo não é te ajudar a crescer. O objetivo do medo é te manter na zona de conforto, que na verdade deveria se chamar zona de sobrevivência emocional. Então, se você se reconheceu nesse primeiro sinal, presta atenção. Quando você tiver um impulso, uma ideia, um desejo genuíno, pause antes de começar a listar os motivos pelos quais não vai funcionar. Só pause. Respira fundo. E pergunta para si mesmo: essa voz que está falando agora está me protegendo de um perigo real ou está me protegendo de crescer? Porque na maioria das vezes, ela está te protegendo de crescer. E crescimento, meu amigo, minha amiga, sempre vai parecer perigoso para uma parte de você que aprendeu que ficar pequeno era a única forma de se manter seguro. Vamos para o segundo sinal. E esse aqui é tão comum que você provavelmente nem percebe que está acontecendo. Esse sinal é quando você passa mais tempo se preparando para fazer algo do que realmente fazendo. Você quer começar um projeto, mas primeiro precisa ler mais 5 livros, precisa fazer mais 3 cursos, precisa planejar cada detalhe, precisa ter certeza absoluta de que está pronto. E aí o tempo passa, você continua se preparando e nunca chega o momento de realmente começar. Olha, preparação é importante. Eu não estou dizendo que você deve sair fazendo as coisas de qualquer jeito. Mas existe uma diferença gigantesca entre preparação genuína e procrastinação disfarçada de preparação. E a diferença está na intenção emocional por trás da ação. Se você está se preparando porque quer fazer algo bem feito, ótimo. Mas se você está se preparando porque tem medo de ser julgado, medo de falhar, medo de não ser bom o suficiente, então você não está se preparando. Você está se escondendo. E o mais interessante é que quanto mais você se prepara sem agir, mais despreparado você se sente. Porque a preparação infinita cria a ilusão de que existe um nível de perfeição que você precisa alcançar antes de começar. E esse nível não existe, nunca vai existir. Você pode estudar por 10 anos e ainda vai se sentir inseguro quando chegar a hora de agir. Sabe por quê? Porque a insegurança não vem da falta de conhecimento. Ela vem da falta de ação. Você só desenvolve confiança fazendo, errando, ajustando,
fazendo de novo. Pensa em quantas pessoas passam a vida inteira se preparando para viver, se preparando para começar aquele projeto, se preparando para ter aquela conversa difícil, se preparando para mudar de carreira. E aí chega o final da vida e elas olham para trás e percebem que nunca saíram da fase de preparação, nunca realmente viveram, nunca realmente arriscaram. E o mais triste é que elas vão até o túmulo achando que foram prudentes, que foram responsáveis, quando na verdade foram apenas prisioneiras do próprio medo. E tem uma camada ainda mais profunda aqui. Às vezes, essa preparação eterna é uma forma inconsciente de manter a fantasia perfeita viva, porque enquanto você não age, você não falha. E enquanto você não falha, você pode continuar acreditando que se um dia você realmente tentasse, você seria incrível, você seria extraordinário. Mas a verdade é que você nunca vai saber, porque você nunca se deu a chance de descobrir. Você preferiu proteger a fantasia do que viver a realidade. E a fantasia, por mais reconfortante que seja, não muda a sua vida. A ação muda, erro muda, aprendizado muda. Então, segundo sinal, se você está sempre se preparando, sempre estudando, sempre planejando, mas nunca executando, você precisa parar e se perguntar: do que eu realmente estou fugindo? Qual é o medo que eu estou evitando sentir ao me manter eternamente na fase de preparação? Porque quando você identifica o medo real, você pode trabalhar com ele, você pode conversar com ele, você pode atravessá-lo. Mas enquanto você o disfarça de preparação, ele continua te controlando sem que você perceba. Terceiro sinal, e esse aqui dói. Esse sinal é quando você minimiza suas próprias conquistas. Quando você faz algo que deveria te orgulhar, algo que realmente foi um avanço, e ao invés de reconhecer isso, você diminui. Ah, qualquer um teria feito. Foi sorte, não foi nada demais. E se alguém te elogia, você desvia, você muda de assunto, você joga a atenção para outra pessoa. Porque no fundo, você não se sente digno daquela conquista. Você não se sente merecedor daquele reconhecimento. E isso não é humildade. Humildade é reconhecer que você ainda tem muito a aprender. Humildade é ter gratidão pelo caminho. Mas minimizar suas próprias conquistas é outra coisa. É autorrejeição. É uma forma de te manter pequeno para não incomodar ninguém, para não ameaçar ninguém, para não despertar inveja, ciúme ou qualquer tipo de reação negativa nas pessoas ao seu redor. E no fundo, é uma forma de continuar sendo aceito. Porque veja bem, se você cresceu em um ambiente onde ser maior do que os outros era perigoso, onde se destacar significava ser isolado, onde brilhar significava ser atacado, você aprendeu que para ser amado você precisava se diminuir. Você precisava garantir que ninguém se sentisse ameaçado por você. E aí você desenvolveu esse hábito de minimizar tudo o que você faz. Mesmo quando você faz algo extraordinário, você coloca uma lente de diminuição em cima disso. Você transforma o extraordinário em comum. Você transforma a vitória em acaso. E você faz isso tão automaticamente que nem percebe. Mas aqui está o problema. Quando você minimiza suas conquistas, você está enviando uma mensagem para o seu subconsciente. Você está dizendo: não importa o quanto eu me esforce, não importa o que eu alcance, eu não mereço celebrar. Eu não sou digno de reconhecimento. E o subconsciente escuta isso e responde de acordo. Ele para de te motivar, ele para de te empurrar para coisas maiores. Porque qual é o sentido de conquistar algo se você mesmo vai desvalorizar? Além disso, quando você não reconhece suas próprias conquistas, você não cria a frequência emocional de vitória. Você não treina o seu sistema nervoso para associar esforço com recompensa. E aí, lá na frente, quando você precisa de motivação para continuar, você não tem reserva emocional.
porque você nunca se permitiu sentir orgulho, você nunca se permitiu celebrar, você nunca se deu crédito. E aí você fica dependente de validação externa. Você precisa que os outros reconheçam você porque você não se reconhece. E isso, meu amigo, minha amiga, é uma prisão, porque validação externa é instável, ela vem e vai. Mas validação interna, reconhecimento próprio, isso é poder verdadeiro. Então, terceiro sinal, se você tem o hábito de minimizar suas conquistas, de desviar dos elogios, de tratar suas vitórias como se fossem insignificantes, você precisa começar a questionar isso. Você precisa começar a se perguntar: quem eu aprendi que eu precisava ser para ser aceito? Quem eu estou protegendo ao me manter pequeno? Porque a verdade é que você tem permissão para brilhar, você tem permissão para ser visto, você tem permissão para ocupar espaço. E quando você se dá essa permissão, você não só muda a sua própria vida, você também dá permissão para outras pessoas brilharem ao seu redor. Porque você para de competir pela sobrevivência e começa a viver na abundância. Quarto sinal, e esse aqui é devastador porque ele acontece em silêncio. Esse sinal é quando você não pede ajuda. Quando você prefere sofrer sozinho, carregar tudo nas costas, fingir que está bem, do que admitir que precisa de apoio, e você racionaliza isso dizendo: eu não quero incomodar ninguém, eu não quero parecer fraco, eu consigo resolver isso sozinho. Mas a verdade é que você não pede ajuda porque pedir ajuda significa ser vulnerável. E você aprendeu que vulnerabilidade é perigosa. Pensa comigo, quando você era criança, você provavelmente pediu ajuda. Você chorou quando tinha medo, você pediu colo quando estava triste, você mostrou suas necessidades sem filtro. E aí, em algum momento, alguém te ensinou que isso era demais. Talvez te disseram para parar de chorar. Talvez te fizeram sentir que você estava sendo um peso. Talvez te ignoraram quando você mais precisava. E você aprendeu que mostrar necessidade era arriscado, era expor demais, era dar poder para alguém te machucar. Então você desenvolveu uma armadura, você aprendeu a se virar sozinho, você aprendeu a engolir a dor, você aprendeu a não precisar de ninguém. E isso pode até ter te salvado naquele momento. Pode ter sido a estratégia de sobrevivência que você precisava. Mas hoje, essa mesma estratégia está te isolando, está te impedindo de criar conexões verdadeiras, está te impedindo de receber, porque você não pode receber amor, você não pode receber apoio, você não pode receber abundância se você não se permite ser vulnerável o suficiente para aceitar. E aqui está o paradoxo. Você quer ser visto, você quer ser amado, você quer sentir que importa, mas você não deixa ninguém entrar de verdade. Você mostra só a parte que você considera aceitável, a parte forte, a parte que tem tudo sob controle. E aí você se sente sozinho. E aí você confirma a crença de que ninguém realmente te entende. Mas ninguém te entende porque você não está se mostrando. Você está mostrando uma versão editada, filtrada, segura, e é impossível se conectar profundamente com uma versão editada de alguém. Além disso, quando você não pede ajuda, você se priva de oportunidades. Você se priva de aprender com quem já passou pelo que você está passando. Você se priva de acelerar processos. Você se priva de abrir portas que você nem sabia que existiam. Porque as maiores transformações da vida acontecem através de pessoas, através de conversas, através de trocas genuínas. E se você está sempre no modo fortaleza, você bloqueia tudo isso. E tem uma camada espiritual aqui também. Quando você não pede ajuda, você está bloqueando o fluxo. Você está dizendo para o universo: eu não preciso, eu não recebo, eu não confio. E o universo responde de acordo.
Ele para de te enviar oportunidades disfarçadas de pessoas. Para de te enviar sinais, porque você fechou o canal de recepção. Você está tão ocupado provando que consegue sozinho que não percebe que a vida inteira está tentando conspirar a seu favor, mas você não deixa. Então, quarto sinal, se você tem dificuldade de pedir ajuda, se você prefere carregar tudo sozinho, se você acha que pedir apoio é sinal de fraqueza, você precisa reescrever essa narrativa. Pedir ajuda não é fraqueza, é inteligência emocional, é humildade verdadeira, é reconhecer que você não precisa saber tudo, que você não precisa fazer tudo, que você pode confiar nas pessoas certas e permitir que elas te apoiem. E quando você faz isso, você não só alivia o seu próprio peso, você também dá para outras pessoas o presente de serem úteis, de se sentirem importantes, de fazerem parte da sua jornada. Porque pessoas querem ajudar, pessoas querem contribuir, mas elas precisam que você se permita receber. Quinto sinal, e esse aqui é sorrateiro porque parece positivo. Esse sinal é quando você está sempre ocupado, sempre correndo, sempre fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. E você até se orgulha disso. Você fala, eu não paro, eu estou sempre produzindo, eu sou eficiente. Mas se você parar e olhar com honestidade, você vai perceber que essa ocupação constante não é produtividade, é fuga. Você está fugindo do silêncio. Você está fugindo de si mesmo. Porque quando você para, quando você realmente fica em silêncio, coisas começam a subir. Emoções que você estava evitando, perguntas que você não quer responder, verdades que você não quer encarar. Então você se mantém ocupado, você enche a agenda, você cria urgências artificiais, você transforma distração em produtividade. E aí você chega no final do dia exausto, mas não realizado. Porque você fez muita coisa, mas nada que realmente importa. E olha, isso não é sobre fazer menos. Isso é sobre fazer com intenção. É sobre parar de usar a ação como anestesia emocional. Porque a verdade é que você pode conquistar o mundo inteiro e ainda se sentir vazio se você não está conectado com o porquê. Se você não está conectado com quem você realmente é por baixo de todas essas máscaras de produtividade. E tem um outro lado disso. Quando você está sempre ocupado, você não tem espaço para receber. Você não tem espaço para inspiração. Você não tem espaço para insights. Você não tem espaço para ouvir a sua própria intuição. Porque a intuição fala no silêncio. Ela não grita, ela sussurra. E se você está sempre barulhento, sempre em movimento, você não escuta. E aí você toma decisões com a cabeça, não com o coração. Você toma decisões baseadas em medo, em obrigação, em expectativas externas. E aí lá na frente você olha para a sua vida e não reconhece. Porque você construiu uma vida que parece certa, mas não parece sua. Então, quinto sinal. Se você está sempre ocupado, sempre correndo, sempre com a agenda cheia, para. Só para. Cria espaços em branco na sua rotina. Espaços onde você não tem que fazer nada. Onde você pode simplesmente ser. E sim, vai ser desconfortável no começo, porque você vai ter que sentir o que está embaixo de toda essa ocupação. Mas é exatamente esse desconforto que você precisa atravessar para chegar do outro lado, para chegar na versão de você que não precisa provar nada, que não precisa se esconder atrás de listas, de tarefas que simplesmente existe. Respira e sabe que isso é suficiente. Sexto sinal, e esse aqui mexe com todo mundo. Esse sinal é quando você tem dificuldade em receber. Não só ajuda, como eu mencionei antes, mas receber de forma geral. Receber elogios, receber presentes, receber dinheiro, receber oportunidades. Você até consegue dar, você é generoso, você ajuda todo mundo, mas na hora de receber, você trava. Você se sente desconfortável, você sente que precisa retribuir imediatamente, você sente que está em dívida. E isso revela uma coisa muito profunda sobre como você se vê. Porque se você não consegue receber, é porque no fundo você não se sente merecedor. Você não se sente digno de ter coisas boas acontecendo para você sem esforço, sem luta, sem sacrifício. Você aprendeu que você precisa sofrer para merecer. Você precisa
se esforçar até o limite para justificar qualquer coisa boa que entre na sua vida. E se algo bom vem fácil, você desconfia. Você acha que não pode ser real. Você acha que vai ter que pagar por isso de alguma forma? E olha de onde isso vem. Isso vem de uma programação de escassez profunda, de uma crença de que o universo é limitado, de que se você recebe é porque alguém está perdendo, de que você precisa se sacrificar para ser digno de amor, de atenção, de prosperidade. E enquanto você carregar essa programação, você vai sabotar tudo o que chega de bom na sua vida. Você vai achar um jeito de estragar, de afastar, de transformar a abundância em escassez de novo. Porque é o que você conhece, é onde você se sente seguro. E tem mais. Quando você não recebe, você bloqueia o fluxo natural da vida. Porque a vida é troca, é dar e receber, é inspirar e expirar. E se você só dá, você esgota, você se esvazia. E aí você não tem mais nada para oferecer. Você se torna uma versão esgotada de si mesmo, carregando o ressentimento porque você dá e dá e dá, mas nunca se permite receber. E aí você se sente usado, você se sente invisível. Mas a verdade é que você criou esse desequilíbrio. Você ensinou às pessoas que você não precisa de nada. Você ensinou o universo que você não está disponível para receber. Então, sexto sinal. Se você tem dificuldade em receber, comece pequeno. Comece recebendo um elogio, sem desviar, sem minimizar, sem retribuir na hora. Só respira e diz obrigado. Começa recebendo um presente sem se sentir em dívida, sem achar que você precisa dar algo de volta imediatamente. Só recebe, sente a gratidão e deixa aquilo entrar, porque receber é uma habilidade e você precisa treinar. Você precisa ensinar ao seu sistema nervoso que você merece coisas boas, que você não precisa lutar por tudo, que você pode relaxar e permitir que a vida te surpreenda. Sétimo sinal. E esse aqui é o mais invisível de todos. Esse sinal é quando você não honra a sua própria palavra. Quando você faz promessas para si mesmo e não cumpre. Você diz que vai acordar cedo e não acorda. Você diz que vai começar aquele projeto e não começa. Você diz que vai cuidar melhor de si mesmo e não cuida. E você trata isso como se fosse normal, como se não fosse grande coisa. Mas é enorme. Porque cada vez que você quebra uma promessa que fez para si mesmo, você está enviando uma mensagem para o seu subconsciente. Você está dizendo, eu não sou confiável. Eu não mereço ser levado a sério. O que eu quero não importa. E o subconsciente anota. Ele registra. E aí, quando você tenta fazer algo grande, quando você tenta mudar de verdade, você não tem fundação. Você não tem autoconfiança. Porque autoconfiança não vem de acreditar que você é perfeito. Ela vem de confiar que você faz o que diz que vai fazer. E olha só. Você provavelmente cumpre promessas que faz para outras pessoas. Se você marca um compromisso, você vai. Se você promete entregar algo, você entrega. Mas quando é algo que você prometeu para si mesmo, você cancela. Você adia. Você arruma uma desculpa. E sabe o que isso revela? Isso revela que você coloca todo mundo na frente de você. Isso revela que você não se trata como prioridade. E enquanto você não for prioridade na sua própria vida, você vai viver uma vida de sobras. Sobras de tempo, sobras de energia, sobras de atenção. E tem uma outra camada aqui. Quando você não honra a sua palavra, você perde conexão com o seu poder criativo. Porque as palavras criam realidade. As suas palavras, especialmente as que você fala para si mesmo, moldam o seu mundo. E se você fala e não cumpre, você dessacraliza a palavra. Você transforma ela em algo vazio. E aí, quando você realmente precisa da força da sua própria intenção, ela não está lá. Porque você ensinou a si mesmo que palavra não significa nada. Então, sétimo sinal. Se você tem o hábito de fazer promessas para si mesmo e não cumprir, você precisa parar. Você precisa começar pequeno. Não faça 1000 promessas. Faz uma promessa pequena, simples, que você sabe que pode cumprir e cumpre.
E quando você cumprir, celebra. Reconhece que você fez o que disse que ia fazer e aí faz outra. E outra, e aos poucos você reconstrói a confiança em si mesmo. Você reconstrói a integridade interna. E aí quando você falar, você vai sentir o peso, você vai sentir o poder, porque você vai saber que a sua palavra não é vazia. Ela cria, ela transforma, ela move montanhas. Agora, vamos um pouco mais fundo, porque esses 7 sinais não são isolados. Eles estão conectados, eles fazem parte de um sistema maior. E esse sistema tem um nome, se chama autossabotagem. E autossabotagem não é falta de força de vontade, não é preguiça, não é fraqueza de caráter. Autossabotagem é um mecanismo de proteção emocional que ficou desatualizado. É uma estratégia que funcionou no passado para te manter seguro, mas que hoje está te impedindo de crescer. Porque veja bem, em algum momento da sua vida, provavelmente na infância, você passou por experiências que te ensinaram certas coisas sobre o mundo e sobre você. Talvez você tenha aprendido que não era seguro se destacar, que não era seguro mostrar o que você realmente queria, que não era seguro confiar nas pessoas, que não era seguro ser vulnerável. E você criou padrões de comportamento baseados nesses aprendizados. Você criou uma forma de se mover no mundo que garantia que você não seria machucado de novo. Mas aqui está o problema. Essas estratégias foram criadas por uma versão criança de você. Uma versão que não tinha recursos emocionais para processar certas coisas. E agora você, adulto, continua operando a partir dessas estratégias antigas. Você continua reagindo ao presente como se fosse o passado. Você continua se protegendo de perigos que não existem mais. E enquanto você faz isso, você bloqueia oportunidades reais. Você bloqueia conexões reais. Você bloqueia a versão expandida de si mesmo que está tentando nascer. E a grande questão é como você muda isso. Como você desativa esses padrões. Porque não adianta só entender intelectualmente. Você precisa trabalhar no nível emocional, no nível do sistema nervoso, no nível da memória corporal. E isso exige mais do que leitura. Exige presença, exige honestidade brutal, exige disposição de sentir o desconfortável sem fugir. Primeiro, você precisa desenvolver consciência. Você precisa começar a perceber quando esses padrões estão agindo. E isso exige atenção. Exige que você pare de viver no piloto automático e comece a observar seus próprios pensamentos, suas próprias reações, suas próprias escolhas. Quando você sentir aquela voz interna dizendo que você não é capaz, pause. Quando você sentir o impulso de minimizar uma conquista, pause. Quando você sentir vontade de se manter ocupado para não sentir, pause. E se pergunte, isso é verdade? Ou é um padrão antigo tentando me proteger de algo que não é mais uma ameaça? Segundo, você precisa criar espaço para sentir. Porque a maioria desses padrões existe para te proteger de sentir certas emoções. Medo, vergonha, rejeição, inadequação. E enquanto você evitar essas emoções, você vai continuar sendo controlado por elas. Mas quando você cria espaço seguro para sentir, quando você permite que essas emoções surjam sem julgamento, sem tentar consertar, sem tentar fugir, algo muda. A carga emocional diminui. O poder que aquela emoção tinha sobre você se dissolve, porque você percebe que você pode sentir e continuar inteiro. Você pode atravessar o medo e sobreviver. Terceiro, você precisa reconhecer os ganhos secundários, porque todo comportamento autossabotador tem um ganho oculto. Pode ser proteção, pode ser atenção, pode ser justificativa para não tentar. Se você continua se sabotando, é porque em algum nível você está ganhando algo com isso. E enquanto você não identificar o que é, você vai continuar repetindo. Então se pergunte, o que eu ganho ao me manter pequeno? O que eu ganho ao não pedir ajuda? O que eu ganho
ao não honrar minha palavra? E seja honesto. A resposta pode doer, mas ela te liberta. Quarto, você precisa começar a agir diferente, mesmo com medo, mesmo sem ter certeza. Porque padrões não mudam só com consciência, eles mudam com ação. Você precisa treinar o seu sistema nervoso para tolerar o novo, para tolerar o desconforto de ser visto, para tolerar a vulnerabilidade de pedir ajuda, para tolerar a responsabilidade de cumprir o que promete. E isso é um processo. Não é algo que acontece da noite para o dia, mas cada vez que você escolhe agir diferente, você está criando um novo caminho neural. Você está ensinando o cérebro que existe outra forma de ser. E quinto, você precisa de compaixão, porque você vai errar, você vai cair nos padrões antigos de novo, você vai se sabotar. E quando isso acontecer, não se destrua, não transforme isso em mais uma prova de que você é falho. Apenas reconheça: olha, eu caí no padrão de novo, entendi, o que eu posso aprender com isso? E segue. Porque o processo de transformação não é linear, é espiral. Você vai passar pelos mesmos temas de novo, mas em níveis diferentes. E cada vez que você passa, você aprende algo novo. Você integra algo novo. Agora, eu quero te falar sobre uma coisa que ninguém comenta, mas que é essencial. A transformação real, profunda, não acontece só no nível individual. Ela acontece no nível energético, vibracional. Porque você não é só um corpo físico andando por aí tomando decisões. Você é um campo de energia. Você está constantemente emitindo uma frequência e essa frequência atrai experiências, pessoas, oportunidades que ressoam com ela. Então, se você está vibrando na frequência do medo, da escassez, da não merecimento, você vai atrair situações que confirmam isso. Você vai atrair relacionamentos que te fazem sentir pequeno. Você vai atrair oportunidades limitadas. Não porque o universo está te punindo, mas porque você está emitindo um sinal e o universo está respondendo de acordo. É física básica. É lei da ressonância. Mas quando você começa a trabalhar esses padrões internos, quando você começa a dissolver o medo, a culpa, a vergonha, quando você começa a se permitir ser visto, a receber, a ocupar espaço, a sua frequência muda. E quando a sua frequência muda, o seu campo magnético muda. E aí coisas que antes pareciam impossíveis começam a acontecer. Não porque você está fazendo mais, mas porque você está sendo diferente. Você está emanando uma energia diferente e o mundo responde. E olha, isso não é pensamento mágico, isso não é ilusão, isso é reconhecer que existe um nível de realidade que vai além do visível. Existe uma inteligência operando por trás das coisas. E quando você se alinha com essa inteligência, quando você para de lutar, de forçar, de tentar controlar tudo, você entra em fluxo. Você entra em sincronia e aí as portas certas se abrem, as pessoas certas aparecem, as oportunidades certas chegam, não porque você está sendo sortudo, mas porque você está finalmente disponível para receber o que sempre esteve te esperando. Então, esses 7 sinais que eu te mostrei, eles são convites para você olhar para dentro, para você questionar as narrativas que você aceitou como verdade, para você perceber onde você está vivendo no piloto automático e começar a escolher conscientemente. Porque a verdade é que você tem muito mais poder do que você imagina. Você tem o poder de mudar a sua história. Você tem o poder de reescrever as crenças que te limitam. Você tem o poder de se libertar dos padrões que te prendem. Mas esse poder só se ativa quando você assume responsabilidade. Não responsabilidade no sentido de culpa, responsabilidade no sentido de reconhecer que você é o autor da sua vida, que você pode não controlar tudo o que acontece ao seu redor, mas você controla como você responde. Você controla as histórias que você conta para si mesmo.
Você controla as escolhas que você faz a cada dia. E são essas escolhas, essas pequenas escolhas diárias, que criam a sua realidade. E eu sei que pode parecer assustador, porque assumir responsabilidade significa deixar de ser vítima, e ser vítima, mesmo sendo doloroso, tem seus ganhos. Você não precisa mudar. Você pode culpar os outros. Você pode culpar as circunstâncias. Você pode ficar esperando que algo externo venha te salvar. Mas a verdade é que ninguém vai vir te salvar. Ninguém vai fazer o trabalho por você. Você precisa se salvar. Você precisa escolher você. Você precisa decidir que a sua vida vale a pena lutar por ela, mesmo quando é difícil, mesmo quando é assustador, mesmo quando você não sabe como. E quando você faz essa escolha, quando você realmente decide que você vai parar de se sabotar, que você vai parar de viver na sobrevivência e começar a viver na expansão, tudo muda, não da noite para o dia, não magicamente. Mas aos poucos, você começa a notar que você está respondendo diferente. Você começa a notar que você está fazendo escolhas diferentes. Você começa a notar que você está atraindo experiências diferentes. E aí você olha para trás e percebe o quanto você já andou, o quanto você já transformou. E essa jornada, ela nunca termina, porque você nunca para de evoluir. Você nunca para de descobrir camadas mais profundas de si mesmo. Você nunca para de integrar partes que estavam escondidas. E isso é bonito, porque significa que você está vivo, você está crescendo, você está se tornando mais inteiro. Então, se você chegou até aqui, se você realmente ouviu o que eu compartilhei, você já sabe que algo em você está pronto para mudar. Você já sabe que existe uma versão sua esperando para emergir. E talvez você não saiba exatamente como fazer isso. Talvez você ainda tenha medo. Talvez você ainda tenha dúvidas. E está tudo bem, porque você não precisa ter todas as respostas agora. Você só precisa dar o próximo passo. Só o próximo. E depois o próximo. E depois o próximo. E se esse tipo de conteúdo ressoa com você, se você sente que esse tipo de conversa te ajuda a enxergar coisas que você não estava vendo, talvez valha a pena continuar por aqui. Se inscrever no canal, acompanhar os próximos vídeos. Porque eu vou continuar trazendo essas reflexões, eu vou continuar te mostrando os padrões invisíveis que te limitam e os caminhos que te libertam. E você não precisa fazer isso sozinho. Você pode fazer parte de uma comunidade de pessoas que também estão nessa jornada de autoconhecimento, de transformação, de expansão. E se você sentiu que esse vídeo tocou em algo importante, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Porque tem muita gente por aí sofrendo em silêncio, achando que o problema está nelas, quando na verdade elas só estão presas em padrões que ninguém ensinou elas a reconhecer. Então, ao compartilhar, você pode estar ajudando alguém a ter o clique que vai mudar tudo. E deixa um comentário aqui embaixo me contando qual desses 7 sinais mais te tocou. Qual você reconheceu em você? Porque quando você coloca em palavras, quando você admite, você já está começando a dissolver o padrão. Você já está trazendo luz para algo que estava operando na sombra. E isso, por si só, já é transformador. Eu acredito em você. Eu acredito na sua capacidade de mudar. Eu acredito que existe uma versão sua muito mais poderosa, muito mais livre, muito mais verdadeira do que a que você tem mostrado. E essa versão não está no futuro distante. Ela está aqui agora te esperando, esperando você parar de se esconder, esperando você parar de se diminuir, esperando você dar permissão para ela existir. Então respira fundo, olha para dentro e escolhe. Escolhe todos os dias, escolhe você, escolhe crescer, escolhe ser real, porque a sua vida não está esperando você estar pronto. Ela está acontecendo agora e você merece viver ela plenamente, inteiramente, sem filtros, sem máscaras, sem medo de ser de mais ou de menos. Você merece viver a sua verdade. E quando você fizer isso, você não só muda a sua vida, você muda o mundo ao seu redor.
Porque autenticidade é contagiosa, coragem é contagiosa, liberdade é contagiosa. Então vai ser quem você realmente é e confia que o universo inteiro vai conspirar para te apoiar, porque ele sempre esteve. Você só precisava parar de resistir e começar a permitir. Um abraço e até o próximo vídeo.